Então, teve um dia dessa semana que eu acordei muito triste, sabe? E eu orei. De manhã eu acordei, orei e pedi para que Deus acalmasse meu coração e que me usasse, sabe? Para poder cumprir a vontade dele. E aconteceu algo extraordinário, que Deus falou comigo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Aprendi pontos cruciais que podem mudar a sua vida, assim como mudou a minha, e eu anotei aqui para vocês e vou compartilhar. Está em Mateus 7, versículo do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então tá aqui, ó, na Bíblia. O que eu fiz? Eu acordei e pedi. E recebi. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu aprendi. Peça e lhe será dado. Deus nos ama nos mínimos detalhes e fala conosco constantemente. Eu vou provar isso para vocês. Sobre Ele nos amar nos mínimos detalhes e nos conhecer. Mateus 10. E a vocês ele dispensa tamanha atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. E o próximo ponto é que, tipo assim, Deus nos dá as bênçãos, sabe? Deus, ele quer nos dar as bênçãos. O que ele mais quer é nos abençoar. Porém, você deve estar atento às bênçãos, porque ela pode estar do seu lado, literalmente, e você não estar enxergando. Fique atento às bênçãos. E Jéssica, como que eu fico atento às bênçãos? Com a voz do Espírito Santo, criando intimidade com Deus, orando, pedindo, falando, Deus fala comigo, Deus me mostra, e Ele mostra, Ele fala, Ele cuida. Você sente, sabe, dentro do seu coração, é uma coisa inexplicável. O relacionamento com Deus é perfeito, é assim, é surreal. Ele realmente, você fala, gente, isso aqui é de Deus, sabe? Você tem essa sensação. Então, fique atento. Muitas das vezes, as nossas bênçãos passam desapercebidas. E Deus, quando Ele quer usar uma pessoa para fazer algo, ou para acontecer alguma coisa, Ele usa. Às vezes Deus quer usar você, mas às vezes você não tá atento, sabe? Ele vai usar outra pessoa, se você não estiver atento, disposto, entende? Para poder fazer a obra dele. A obra dele não vai deixar de ser feita porque você tá desatento. Ela vai ser feita. Mas é muito melhor quando Deus cumpre a obra dele, a palavra dele através de nós. É muito, muito, muito bom ser instrumento nas mãos de Deus. E outro ponto é esse versículo que eu vou ler para vocês, que me emociona muito, sabe? E assim, é tão lindo quanto Deus nos conhece. Tá em Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, assim, Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que me faz feliz, Ele sabe os detalhes que, sabe, que iriam alegrar aquele dia que eu saí tão triste de casa. E isso é muito lindo, sabe? É muito lindo, é muito forte. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento a essa parte, né? Que fala também que Deus recompensa a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Que é um outro ponto que Deus falou comigo também nesse dia. E naquele momento, pela manhã, eu estava muito feliz com a bênção que Deus tinha me dado e me veio à mente a parábola dos talentos. Mateus 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos. Vou ler aqui para vocês. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro
2. E a outro, 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também, o que havia 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja o que eu ganhei. Mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela tem falado comigo muito e há muito tempo sobre os talentos que Deus nos dá, sobre as bênçãos que Deus nos dá, que muitas das vezes a gente faz que nem o servo que recebeu apenas 1 talento. Ele cavou e escondeu, sabe, por medo. E ele certamente conhecia o senhor dele, porque ele falou: eu sei que o senhor é severo, que colhe onde você não planta. Então, assim, esse servo conhecia o senhor dele, o senhor dele confiou 1 talento a ele. E provavelmente ele viu o senhor dando 5 para um, 2 para outro e 1 para ele. E ele teve medo. Ele teve medo de expor o pouco que esse senhor deu para ele. Ele teve medo de multiplicar, ele teve medo de mostrar para o mundo. E é tão forte porque, assim, nessa parábola, no meu entendimento, pelo menos, é que quando a gente não usa dos talentos, dos dons que Deus nos dá, e a gente esconde esses dons, porque Deus te deu um dom, você pode ter certeza absoluta. Às vezes você pode não saber o que é. Ora, pergunta, que Deus te fala e te mostra. Mas quando a gente pega esse dom que Deus nos dá e esconde, o nosso final é sermos lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, quando nós somos inúteis com o que Deus nos deu, com o que Deus entregou nas nossas mãos, com as nossas bênçãos, é isso que acontece com a gente, quando a gente vai acertar a conta com o Pai. E me traz muito temor esse último versículo. E muita sabedoria essa parábola. Então, foi um ponto que eu lembrei, que Deus trouxe no meu coração e que eu quis compartilhar aqui com vocês. E vamos para o próximo ponto. Bom, então já falamos sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Se você não assistiu, assista, tá no vídeo
anterior aqui no feed. E se você tá aqui nesse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Tenho certeza absoluta. E fica aqui, escuta, porque Deus tem algo pro seu coração. Assim como Deus falou fortemente comigo, eu creio que Ele vai falar com você. Então vamos lá, próximo ponto do que eu aprendi é que o Senhor me ensinou nesse dia que o lugar que eu estava era extremamente importante. E eu tenho certeza que se eu estivesse no meio da multidão, confortável, sentadinha, mexendo no meu celular, se eu estivesse no meio daquela multidão toda, tipo assim, se eu não estivesse naquela posição, se eu não estivesse atenta aos detalhes, se eu não estivesse naquela posição, eu provavelmente não teria visto a minha bênção. A minha bênção provavelmente teria passado. Ou talvez eu até teria visto, mas eu já tava lá mesmo sentada, eu me acomodaria, falava, tá lá, sabe? Tipo, nem sei se é pra mim, não sei. Vou ficar aqui e vou aguardar me chamar, vou aguardar quando Deus quiser me dar minha bênção, sabe? E eu tava vivendo muito assim, eu confesso pra vocês. Tava vivendo muito, muito assim. E deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Quantas bênçãos já não passaram? Porque eu tava acomodada, porque eu tava no meio da multidão, porque eu não tava prestando atenção, porque eu não tava no lugar correto que Deus queria me colocar, sabe? Ou às vezes, muitas vezes, você pode até estar no lugar correto, você pode até estar prestando atenção, você pode até ver a sua bênção. Só que se você não tiver atitude, que é um outro ponto que eu quero falar, que é muito importante, a sua bênção vai passar. Foi que nem eu falei no outro vídeo. Se Deus quer fazer algo, Ele vai fazer, independente do que você quer. Se Deus quer cumprir algo na vida de alguma pessoa, se Deus quer fazer qualquer coisa, Ele vai fazer, Ele vai te dar oportunidade, sabe? Fala, Deus me usa, e Deus vai te usar. Mas se você tá desatento, se você não tá afim, se você tá, tipo, vivendo uma vida, sabe, assim, deixando a vida me levar, Deus vai usar outra pessoa, porque o propósito de Deus se cumpre, independente se você quer ou não. Deus usa as pessoas que estão atentas, que estão prontas, que estão no lugar correto, onde Deus colocou, onde deveriam estar, e que tem coragem para ter atitude de ir lá e receber a bênção, de ir lá e fazer o que Deus mandou, sabe? Então, fugiu quase que tudo. Não fugiu tudo, mas foi algo que Deus colocou agora no meu coração para falar com vocês. Mas sobre o ponto, em geral, é a questão do lugar que a gente está, do nosso posicionamento, que ele é extremamente importante, principalmente para nossa visão. Porque se a gente tá onde Deus quer que a gente esteja, meu irmão e minha irmã, a visão muda completamente. Se a gente tá posicionado exatamente onde Deus quer que a gente esteja, tudo muda. Aí você pega e me pergunta, Jéssica, tá, e como que eu vou saber que eu tô no lugar certo? Como? Tendo intimidade com o Espírito Santo, conversando com Ele, como se Ele fosse o seu melhor amigo, porque Ele é. Como se Ele fosse o seu pai, porque Ele é. E às vezes você não tem costume, mas comece a criar costume. Comece a desejar esse costume de ter seu momento com Deus, seu momento com o Espírito Santo, sabe? Que seja para chorar. Às vezes você não consegue emitir um som, às vezes tá dando tanto, às vezes é tão difícil que você não consegue conversar, sabe? Tem um versículo na Bíblia que fala das lágrimas, que Deus conta as nossas lágrimas, sabe? Cada uma delas importa para o Senhor. Eu vou achar esse versículo depois para poder falar aqui para vocês. Mas tem. Eu vou procurar agora. Aliás, não vou porque meu celular tá gravando, então tem como eu tirar ele daqui. Mas eu vou procurar e colocar na legenda para vocês. Enfim, e como nós sabemos que estamos no lugar certo? Tendo intimidade com o Espírito Santo,
conversando com ele como se ele fosse seu melhor amigo, seu pai, o Deus Todo-Poderoso que faz absolutamente tudo e te ama de uma maneira que você não consegue imaginar. E eu vou ler para vocês esse amor de Deus, o quanto ele é grande. Não fica pensando no Deus Todo-Poderoso que vai te julgar, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele vai te julgar, mas ele é amor, um amor tremendo, ele é misericórdia, ele é muito mais além disso. O amor dele é... Cara, o amor ele vem em primeiro lugar, né, nos mandamentos. Então, vou ler pra vocês um pouquinho sobre o tamanho do amor de Deus. Olha, Efésios 3, a oração de Paulo pelos santos. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, todo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o tamanho do amor de Deus. É insondável. É lindo, né? Nossa, gente, é lindo demais. E para fechar, agora que a gente tem um pouquinho de noção do tamanho do amor de Cristo por nós, nós entendemos que Ele quer nos abençoar. E a bênção pode estar do seu lado, literalmente, pertinho de você. Mas ela pode estar ali. Vamos supor, imagine como se fosse um objeto. Esse objeto aqui, isso aqui é uma bênção, um exemplo. Ela tá aqui. Aliás, ela tá aqui, ó, pertinho de mim. Mas vamos supor que tem uma multidão à minha volta. Tem gente mais perto ainda do que eu da bênção. E ela tá aqui. A bênção tá aqui. E Deus quer dar ela, sabe? Porque todos nós somos filhos. E Deus quer nos abençoar. Ele quer te entregar a bênção. Mas o que acontece? Ele não vai simplesmente pegar e falar assim: oi, Jéssica, caiu do céu sua bênção. Foi que nem eu falei em um outro vídeo que tá aqui no Insta. O que você tem que fazer? Você tem que agir. Você tem que pegar, você vai ter a visão, vai estar no lugar correto, vai estar atento aos detalhes, vai ver sua bênção e vai pegar. Você vai agir. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta Deus colocar a bênção, vou até ligar pra vocês, escancarada na sua cara. Oi, a bênção tá aqui, Jéssica. Se eu não pegar ela pra mim, se eu não agir, ela vai ficar aqui, ó. E às vezes eu tô aqui assim, ó. Entendeu? Dá pra ser mais literal do que isso, eu não sei. Mas o agir é extremamente necessário. Porque sua bênção pode estar ali, ó. E você não age, então ela não vai acontecer. Sinto muito te dizer que sem o agir não acontece. Precisamos agir. E outra coisa, se você ficar quietinha, sem ação, ó, a bênção tá aqui, vou até ligar ela de novo. Se você ficar quietinha, sem ação, a bênção tá aqui. E ela brilha, ela é boa, ela é linda, ela é agradável aos olhos de Deus. Se você ficar quieta e sem ação, vai vir outra pessoa que pode pegar a bênção pra ela. Ela tá errada? Não está errada. Ela não está errada. Por quê? Porque a bênção tá aqui pra todo mundo. Então, não fique bravinho ou bravinha com Deus porque você não pegou sua bênção. Porque o coleguinha tá sendo abençoado e você não. Porque, poderia ser eu. Porque, nossa, eu faço muito melhor se fosse eu no lugar de fulano. Sabe? Poderia sim ter sido você, às vezes. Mas você teve atitude? Você tá tendo atitude de ser você? Pensa,
reflita e peça para Deus te mostrar. Sempre, sempre conversando e criando intimidade com o Senhor. Não adianta bater o pé porque você não pegou a sua bênção. E às vezes, realmente, literalmente, a bênção pode passar na nossa frente. A bênção, às vezes, era nossa e a gente perdeu. A vida é assim. E fechando assim essa reflexão, bora pro último ponto, que é a coragem de pegar e agarrar a bênção. Porque é muito fácil falar, né, Jéssica? Nossa, é fácil falar. Mas realmente é difícil de fazer e eu concordo. Eu sou ser humano igual todos vocês e eu concordo que falar é muito fácil. Agir é muito mais difícil, porém é necessário. Então vamos lá falar um pouquinho sobre um dos homens mais corajosos da Bíblia, né? Que foi Jacó, que lutou contra um anjo para conseguir a sua bênção. Ele não largou o anjo até que a bênção dele fosse lhe dada. Gênesis 32, e a palavra começa assim: Jacó luta com Deus. Gente, se isso aqui não for coragem pra vocês, eu não sei o que é, porque pra mim, sabe assim, isso aqui você passou, né? Isso aqui você chegou no auge da coragem, pra mim é isso. Vamos ler. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. No caso, gente, esse homem, eu fui pesquisar, eles falam que é um anjo, tá? E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Ele tocou o anjo. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntam meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. É preciso ter coragem pra gente agarrar nossas bênçãos. Não é fácil, mas eu tenho certeza que se você pedir pra Deus, Deus vai te dar essa coragem que você tanto precisa. Sobre atitude, sobre fé, tem uma passagem que eu gosto muito, que tá em Mateus 14, 28, 31, que eu até tinha anotado para falar antes aqui com vocês, mas eu vou falar agora, porque Jacó teve fé, ele teve coragem e teve fé. E temos um outro homem de grande fé aqui na Bíblia, que eu vou ler para vocês, Mateus 14, do versículo 22, vou ler até o versículo 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E vem Pedro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus é tão simples. Venha. Uma palavra. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então é isso, Deus nos capacita em situações corriqueiras do dia a dia. Basta você criar sua intimidade com o Espírito Santo. Eu vou deixar todos os pontos que eu aprendi, que Deus me deu, colocou no meu coração, escrito aqui na legenda. Se você sentiu que esse vídeo é para alguém, compartilha, curte o vídeo, comenta aqui o que vocês acharam. E é isso. Gostei muito de poder compartilhar essa minha experiência com vocês. Estou gostando muito de estar podendo compartilhar o que eu estou vivendo. Eu estou numa caminhada nova, uma caminhada muito recente com o Espírito Santo. Então, peço perdão caso eu tenha errado, caso eu fale algo que, sabe, às vezes, né, a gente fala num calor de uma emoção e tudo mais, mas o que eu trouxe aqui pra vocês de conteúdo é de coração. É algo que Deus me pediu e que eu estou fazendo e que me alegra muito, muito. Não sei se dá pra sentir do outro lado aí, mas me alegra muito e eu espero que tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.